Remo vai em reunião protestar sobre os roubos de arbitragem que têm acontecido na Série A, e o clube azulino agora vai levar suas reclamações diretamente para uma reunião com a CBF, em um momento de muita revolta com decisões que vêm prejudicando o Leão Azul. E antes de explicar tudo o que aconteceu nessa reunião e o que pode mudar na arbitragem do futebol brasileiro, já deixa o like e se inscreve no Ruge Leão, porque aqui você fica sabendo de tudo o que acontece com o clube do Remo. O Remo participa nesta segunda-feira de uma reunião com a Confederação Brasileira de Futebol e outros clubes das séries A e B, e a arbitragem será um dos principais assuntos discutidos. O clube será representado pelo diretor jurídico Gustavo Fonseca, que vai participar das conversas em um encontro que também faz parte das tratativas para a criação de uma possível liga para o Campeonato Brasileiro. Só que a presença do Remo nessa reunião acontece justamente em um momento de muita insatisfação da diretoria azulina com decisões da arbitragem, principalmente depois da eliminação para o Santos na Copa do Brasil naquela partida, disputada no Mangueirão. O Remo acabou derrotado por 1-0 e deixou a competição, mas um dos principais motivos da revolta azulina foi a expulsão do zagueiro Marlon ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, o árbitro Anderson Daronco havia mostrado inicialmente apenas o cartão amarelo para o jogador. Mas depois foi chamado pelo VAR, que estava sob o comando de Marco Aurélio Ferreira. Após revisar o lance, Daronco mudou a decisão e aplicou o cartão vermelho, deixando o Remo com um jogador a menos em uma partida decisiva. Para a diretoria azulina, essa decisão teve um peso enorme no desenvolvimento do jogo e acabou influenciando diretamente na eliminação do clube paraense. E a revolta não parou por aí. No último sábado, outra decisão envolvendo o VAR voltou a causar indignação entre os remistas, desta vez em uma partida contra o Atlético Mineiro. O árbitro de campo, Ramon Abatiabel, foi chamado para analisar um lance, mas decidiu manter a decisão tomada dentro de campo e não marcou pênalti para o Atlético Mineiro. O episódio também entrou no contexto das reclamações do Remo, que vem cobrando mudanças mais profundas no sistema de arbitragem do futebol brasileiro. A diretoria azulina inclusive citou outra partida recente, entre Vitória e Palmeiras, que também teve reclamações relacionadas à atuação do VAR comandado pelo mesmo árbitro de vídeo envolvido no jogo do Remo contra o Santos. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, fez duras críticas e defendeu mudanças estruturais na arbitragem, além de questionar o impacto dessas decisões principalmente para clubes das regiões Norte e Nordeste. Segundo o dirigente, a expulsão de Marlon mudou completamente o andamento da partida contra o Santos e teve influência direta no resultado que eliminou o Leão da competição. Agora, o que chama atenção é que o Remo não está apenas reclamando publicamente, o clube está participando diretamente das discussões com a CBF para tentar encontrar soluções. E existem várias mudanças importantes sendo debatidas. Entre elas está a possibilidade de adoção de algumas regras utilizadas pela FIFA em competições como a Copa do Mundo. As propostas envolvem mudanças nos procedimentos de cobranças de laterais e faltas, além de limites de tempo para o atendimento de jogadores dentro do campo. Mas um dos pontos que mais interessa ao Remo é justamente a possibilidade de ampliar as situações em que o VAR poderá interferir nas partidas. Atualmente, existem situações em que o árbitro de vídeo não pode interferir mesmo quando existe uma discussão sobre determinado lance, e uma das propostas é ampliar esse poder para situações envolvendo escanteios e erros na aplicação de cartões. Isso poderia mudar bastante a dinâmica das partidas e também poderia evitar algumas decisões que acabam gerando grandes polêmicas depois dos jogos. Outro assunto que deve aparecer na reunião é o famoso bolinho de jogadores ao redor do árbitro. A ideia discutida é criar algum tipo de punição para atletas que cercarem o juiz com o objetivo de pressionar ou contestar decisões. A intenção seria aumentar o controle durante as partidas e evitar que o árbitro seja constantemente pressionado pelos jogadores. Também existe uma discussão sobre as notas oficiais divulgadas pelos clubes depois de decisões polêmicas da arbitragem. O Remo, por exemplo, publicou uma nota oficial depois da eliminação para o Santos, demonstrando toda a sua insatisfação com os acontecimentos daquela partida. A CBF pretende discutir até que ponto essas manifestações públicas podem ser utilizadas pelos clubes, porque existe uma preocupação de que o excesso de reclamações possa acabar prejudicando a imagem das competições e aumentando as dúvidas sobre a credibilidade do campeonato.
Mas para o torcedor do Remo, a questão principal é muito simples. O clube quer ser respeitado dentro de campo e quer que as decisões da arbitragem sejam mais consistentes. O Leão Azul chegou à Série A depois de uma longa caminhada e agora está disputando contra equipes de enorme investimento. Por isso, qualquer erro de arbitragem em um momento decisivo pode ter consequências gigantescas para um clube que luta ponto a ponto na competição. E é exatamente por isso que essa reunião ganha tanta importância para o Remo. Não se trata apenas de reclamar de uma expulsão ou de um lance específico, mas de tentar participar das discussões que podem definir o futuro da arbitragem no futebol brasileiro. O clube paraense está levando sua voz para uma mesa onde estarão representantes da CBF e de outros clubes, e agora resta saber se essas conversas realmente vão resultar em mudanças concretas.